Segunda-feira é dia de eleitos no Porto Canal. Recebemos por isso Carlos Eduardo Reis, do PSD. Seja bem-vindo à nossa noite informativa. E também Tiago Barbosa Ribeiro, do Partido Socialista. Bem-vindo, Tiago, também à nossa noite informativa. Vamos começar a olhar para o IMI das barragens do Douro. O Governo vai criar um grupo de trabalho para alterar esta forma de como o IMI é aplicado no caso das barragens. Em situação incerta ainda e por decorrer, como sabemos, um processo em tribunal, ficam as barragens no Douro, as 6 barragens no Douro. Carlos e Eduardo Reis, no caso concreto destas barragens do Douro, o que é preciso clarificar? Boa noite ao Tiago, a todos lá em casa, assim também. Bem, em relação às barragens, olhando para aquilo que o anterior Governo fez, o Estado de Estado dos Assuntos Fiscais, penso no Nuno Félix, e aquilo que o Ministro das Finanças disse no Parlamento, corroborando até a interpretação que o anterior Secretário de Estado tinha de que os impostos são devidos, o problema que eu acho que existe aqui é um problema de avaliação, de encontrar um critério que seja o mais claro possível para que essa avaliação não seja contestada. Pelo que percebi também, vai ser criado um grupo de trabalho para afinar essa metodologia, um grupo de trabalho multidisciplinar, que tem, por exemplo, elementos da autoridade tributária, elementos da APA, da Associação Nacional de Municípios, do LANEC, por aí fora, e que, portanto, nos poderá dar garantias de que essa clarificação acontecerá e diminui a probabilidade de litigância ou de arrastar o problema, porque há aqui um consenso, pelo que percebo, de que esses impostos são devidos e que muitas vezes há um erro no cálculo. Eu dou, por exemplo, pego no exemplo de Miranda do Douro, que acompanhei porque foi o município que mais se evidenciou e mais avançou contra esta, dizem eles, injustiça, e pego no exemplo deles para falar da avaliação. O imposto calculado lá, penso que era de 1,7 milhões de euros, com base numa avaliação de 50 e qualquer coisa milhões de euros da barragem de Miranda do Douro e Picote. E há uma outra avaliação por parte do município que dá um valor a essas duas barragens de 200 e muitos milhões de euros. E, portanto, respondendo diretamente à sua pergunta, aquilo que falta afinar é, de facto, estes critérios, esta metodologia para chegar a um valor o mais claro possível. Nós sabemos que, pelo menos, o IMI 2019 já caducou e há o risco também, salientado pelo mesmo movimento, o movimento das terras de Miranda, há o risco do IMI 2020 também a caducar. Este grupo de trabalho é necessário, é perentório existir? Vai tornar o processo mais célere ou vai acrescentar aqui mais burocracia? Pelo que percebi, esse IMI de 2019, que tinha que ser reclamado até 2023 e que caducou à luz de uma legislação Covid e que, portanto, que suspendia a tributação, pode ser reclamada agora. Portanto, eu ainda não daria esse valor como totalmente perdido. Claro que um grupo de trabalho, para desenvolver o seu trabalho, vai levar tempo, por mais rápido que seja. Falaram até final do ano conseguir levar à Assembleia uma alteração do Código do IMI, enfim, vamos ver, quanto mais rápido melhor, claro que isto demora tempo, mas acho que havendo um consenso entre o Partido Social Democrata e o Partido Socialista, também não estou a ver nenhum dos outros partidos a entender que estes impostos não são devidos e, portanto, estamos a falar de uma questão de escala, de valor e de metodologia, como disse o Ministro das Finanças no Parlamento. Tiago Barbosa Ribeiro, este grupo de trabalho, boa noite, vai criar este processo mais célere? Bom, boa noite ao Carlos, aos nossos telespectadores. Enfim, espera-se que seja o mais célere possível e com a maior brevidade possível possamos encontrar um entendimento para fazer alteração ao código que permita a tributação do IMI. Nós sabemos que ao longo dos últimos anos isto tem sido uma matéria amplamente discutida e tem havido muita litigância por parte das entidades detentoras das barragens, e especificamente a EDP,
é nomeadamente isso que estamos a falar, e essa litigância arrasta estes processos e, enfim, e não é o desejável. O anterior governo deixou, no essencial, 3 despachos por parte do então secretário de Estado, Nuno Félix, que defendem o interesse público e que procuram a tributação do IMI sobre estas barragens, sobre o equipamento das barragens, e que isso seja feito não só na defesa do interesse público, mas também na preservação daquilo que são as garantias de mínima litigância relativamente a esta matéria, ou de maior defesa, porque já sabemos, muito provavelmente haverá de uma forma ou de outra litigância. Bom, o que se espera aqui agora é alguma brevidade, porque relativamente a esta matéria há um grande consenso relativamente à necessidade de recolha destes impostos. Bom, não se talvez a iniciativa liberal, acho que não sei, mas no essencial existe um consenso nacional relativamente a esta matéria por 2 ordens de razões, que são justas. A primeira tem a ver com a atividade em concreto das elétricas e com os lucros milionários que têm relacionadas com a sua atividade e, portanto, não há nenhuma boa razão para que não haja um imposto devido por um equipamento que permita a produção hidroelétrica em relação à qual uma parte desses lucros que ocupa o território. E, em segundo lugar, é mesmo essa dimensão, que é a dimensão da coesão territorial. Porque uma parte muito significativa destas barragens estão em territórios de baixa densidade, estão em territórios que acabam por ter um passivo ambiental relativamente à colocação destas barragens que beneficiam o todo nacional, e não há nenhum bom motivo para que esses municípios e para que essas populações que têm as barragens à porta não tenham os impostos devidos, enfim, que naturalmente não resolvem todos os problemas associados à colocação de uma barragem ou à construção de uma barragem, mas permitem mitigar um pouco e permite que haja um retorno fiscal para esses territórios em sede de IMI, permitindo aos municípios dirigir o imposto para o desenvolvimento de investimentos para as suas populações. E, portanto, creio que isto torna o tema premente. Sabemos que estas empresas têm os melhores advogados, os mais caros advogados, as melhores sociedades de advogados que permitem contestar e litigar ao limite, quer em sede de direito nacional, querem ser direito comunitário estas matérias e, portanto, é muito importante que haja uma clarificação relativamente a tudo aquilo que, aliás, é tributado, porque é possível que haja mais recolha de IMI, que haja mais impostos a serem cobrados em função dos equipamentos que sejam integrados no que designamos por barragem. E é isso que espero que seja feito neste grupo de trabalho, que engloba um conjunto de entidades e que o mais rapidamente possível seja apresentada, enfim, uma proposta na Assembleia da República, que tem competência exclusiva nesta matéria, para que possamos aprovar legislação neste sentido. O anterior executivo, liderado pelo seu partido, o Partido Socialista, tem alguma responsabilidade se de facto, aliás, para já os dados indicam que sim, que esse IMI 2019 relativo às barragens do Douro caducou. O seu partido tem alguma responsabilidade nisso, Tiago? Verdadeiramente isto não se coloca propriamente em torno de responsabilidades partidárias, creio eu, nem para um lado nem para o outro. Quem tem a função... Mas a autoridade tributária. A autoridade tributária, que não tem a ver com o Partido Socialista, nem com, esperamos nós, nem com o Partido Social Democrata. Mas está sobre a alçada do Ministério. Sim, mas não há nenhuma direção política sobre a autoridade tributária, naturalmente. Mas era, portanto, na altura, o Partido Socialista governo com a alçada do Ministério que corresponde à autoridade tributária. Sim, com certeza. Mas a autoridade tributária é uma entidade independente que não depende dos governos para fazer aquilo que tem a fazer, que é ter uma máquina fiscal que permita a recolha de impostos. Naturalmente, se há legislação que tenha que ser clarificada ou deve ser clarificada, é nosso entendimento, e aliás foi esse o espírito da intervenção do Ministro das Finanças no Parlamento sobre esta matéria, é nosso entendimento que o trabalho que foi feito pelo anterior Governo, e especificamente pelo anterior Secretário de Estado, creio que é importante dar esse reconhecimento com os 3 despachos que fez. E esses despachos vão no sentido correto, vão no sentido de recolha do IMI, vão no sentido de tributação do IMI sobre estas barragens. Entendemos que esse trabalho de casa está feito. Se o Governo entende que é necessário ir um pouco mais além com este grupo de trabalho, não temos nada a opor. Naturalmente espera-se que haja uma solução com brevidade que permita clarificar de uma vez por todas esta matéria, sabendo nós que
a autoridade tributária já fez vários processos de execução por parte de recolha de IMI e de coleta de IMI sobre um conjunto significativo de barragens e que até agora tivemos 0 euros relativamente a essa matéria por causa precisamente das litigâncias por parte das entidades detentoras sobre esta matéria e, portanto, não tem tanto a ver com a dimensão política nesse caso. A lei já existe, podemos definir o perímetro de equipamento, que creio que é isso que vai ser feito neste momento neste grupo de trabalho, não é por acaso que tem o LNEC, que tem a APA e que tem a Associação Nacional de Municípios. Portanto, é uma matéria muito técnica, digamos assim, não estritamente política, porque o consenso político existe. É preciso recolher IMI sobre estas barragens e já agora aquilo que seja justo. Mas o Governo deve intervir de uma forma mais eficaz, sobretudo para este IMI 2020 não caducar à semelhança de 2019? Isso implica sim. O Tiago lembra-se naturalmente dos debates em que o Dr. Rui Rio, na altura líder do PSD, falou sobre esta matéria. E o Primeiro-Ministro, na altura, também, enfim, concordou. É uma matéria que estava nos tribunais e, portanto, quer dizer, os governos também não podem, não é? Quer dizer, obrigar a autoridade tributária a trabalhar, não é? Deve existir aqui algum regime especial, não sei se é este o termo concreto, para que não aconteça o que aconteceu em 2019 nestas barragens, Carlos Eduardo Reis? Bem, eu acho que cada órgão, cada instituição tem que fazer o seu trabalho. Foca-se muito esta matéria na autoridade tributária, mas como se vê pelo grupo disciplinar que foi criado, há outras que têm a responsabilidade. A APA, por exemplo, era responsável pela avaliação das barragens. Eu não entendo... E no que toca a estas barragens não é só o IMI, estamos a falar também de outros impostos que ainda não foram cobrados. Não entendo que haja aqui uma falência por parte dos governos, seja do Partido Socialista, seja o atual, em relação ao escrutínio que é preciso fazer e à força política que é preciso dar para que estes órgãos, que são independentes, façam este serviço, aliás, façam o seu trabalho. Já se falou no Parlamento, penso que em 2020, sobre esta matéria de uma forma bastante clara, volta-se a falar, há um consenso em relação a isso, não entendo o que é que qualquer governo possa ir mais além do que a interpretação que faz da lei que temos, melhorar a própria lei que temos agora com este novo governo, e como disse, e bem o Tiago, competência exclusiva tem que passar pela Assembleia. Enfim, estamos todos a fazer o nosso trabalho e contamos que a autoridade tributária também faça o seu. Aliás, tem vindo a fazer, mas como está em litigância também não consegue recolher os impostos. Portanto, é uma questão de tempo, acho eu. Vamos avançar, vamos olhar para a eleição de António Costa para a presidência do Conselho Europeu. Contou, aliás, desde a noite eleitoral para as eleições europeias, com o apoio de Luís Montenegro e também do PSD. Carlos Eduardo Reis, comece de novo por si. Há jogo político do seu líder nesta unidade em torno de António Costa? Bem, isto hoje deve ser porque está a jogar Portugal. Lá, os temas são todos muito consensuais. Não é? Se há jogo político em relação ao apoio do Primeiro-Ministro António Costa, eu acho que não. Eu acho que não, sinceramente, porque, primeiro ponto, é sempre bom um português liderar uma instituição europeia. Faz-me alguma confusão no passado ter ouvido alguns políticos portugueses e comentadores, enfim, não darem relevância ao facto de Durão Barroso ter sido Presidente da Comissão Europeia, até de dizer, por exemplo, que António Guterres não faz um bom trabalho na ONU, Jorge Moreira da Silva também, e que agora o cargo que António Costa vai ocupar não tem poderes. Eu acho que o primeiro ponto é de contentamento por ser um português a liderar um órgão deste género, que tem capacidade de influência, aliás, que eu entendo que até se adequa muito ao perfil de António Costa. Eu acho que ele pode fazer bem esse papel e, naturalmente, que esperava-se que o governo português fosse um impulsionador. Aliás, houve uma altura em que Luís Montenegro apoiava mais essa candidatura quase que Pedro Nuno Santos, que veio de seguida, mas enfim, acho que é consensual esta indicação, este apoio de Portugal, o apoio devido, e ninguém duvide que qualquer português num cargo europeu que tenha a oportunidade de fazer valer a sua qualidade de português e defender o seu país, que isso não aconteça. Portanto, cumpre as suas funções, mas naturalmente sempre que possa ajudar o seu país, eu entendo que isso acontece, como há provas no passado recente.
Tiago Barbosa Ribeiro, como é que interpreta esta unidade da oposição em torno desta eleição de António Costa? Sim, como um reconhecimento, antes de mais, do papel e do percurso e daquilo que António Costa pode vir a fazer, mas permita-me devolver a provocaçãozinha que o Carlos fez e bem relativamente a esta matéria, porque o governo português e Luís Montenegro, que apoiou a candidatura de António Costa a Presidente do Conselho Europeu, apoiou uma vitória antecipada, e bem, no sentido em que não dependia do governo português, não dependia do PPE, do partido, da família política em que se insere o PSD, a indicação para este top job. Portanto, na prática, os socialistas e social-democratas na designação europeia em Portugal, o PSD está no PP, mas a social-democracia no contexto europeu, os partidos de centro-esquerda a nível europeu, ficaram com a presidência do Conselho Europeu na distribuição dos cargos de topo na União Europeia. E, nesse sentido, o que era fundamental para António Costa era ser indicado pela família socialista para esse cargo, porque a partir desse momento não havia propriamente, como não houve, nem poderia haver nenhum tipo de poder de veto no contexto de reciprocidade e dos 3 cargos que foram da tríade que foi designada. Aliás, 2 deles ainda têm que ser, 2 cargos têm que ser confirmados ainda no Parlamento Europeu, com os votos precisamente dos socialistas europeus. E, portanto, António Costa, eu creio que, dito isto, naturalmente tem um papel, eu creio que, enfim, nós temos algum problema de autoestima em Portugal, muitas vezes, sobre alguns temas, e eu acho que nós não percebemos bem a dimensão que António Costa, ao longo dos últimos anos, foi construindo a nível europeu. Isso deve-se, não só, não é de menos importância, à longevidade na manutenção do cargo de Primeiro-Ministro, portanto, ele já era um dos primeiros ministros há mais anos no cargo, como àquilo que foi fazendo a nível europeu e, desde logo, o seu primeiro governo em particular, com alguma desconfiança que existia a nível europeu, terminou, como bem nos lembramos, com o então Ministro das Finanças e atual Governador do Banco de Portugal, a Presidente do Eurogrupo, já agora, e ao reconhecimento das políticas que foram desenvolvidas em Portugal para reverter aquilo que vinha sendo feito nos anos anteriores da Troika. Mas também António Costa foi um dos mais vocais líderes no contexto de combate à pandemia e às consequências sociais e económicas da pandemia. E se tivermos eurobonds e se tivermos um conjunto de temas que foram colocados, não podemos menosprezar o papel que António Costa teve no contexto dos socialistas europeus e no contexto do diálogo com os outros primeiros ministros europeus de então, a encontrar estes e outros temas. António Costa é um homem de diálogo, é um negociador, é um moderador, é alguém que encontra pontos impossíveis muitas vezes. O que é que esta eleição vai permitir trazer ao nosso país? E acho que vai permitir, e era mesmo isso, vai permitir pela primeira vez termos alguém com dimensão política neste cargo. A verdade é que este é um cargo recente no contexto dos altos cargos europeus e António Costa vai ser, até ao momento, inequivocamente, acho que é uma avaliação justa. O seu antecessor é inenarrável. Sim, e portanto encontramos pela primeira vez alguém que tem o peso político suficiente para o cargo e que vai, com toda a certeza, tecer as pontes necessárias para produzir bons resultados para o cargo. Naturalmente que não é indiferente quando falamos da dimensão de um português à frente de uma instituição desta natureza, não é indiferente naturalmente aquilo que é a sua experiência enquanto governante e a sua leitura enquanto português e enquanto ator político naturalmente tem que estar acima das dimensões nacionais, mas que não deixa de se preocupar com os equilíbrios que têm a ser estabelecidos nos interesses nacionais. Isso é sempre feito naturalmente por qualquer um de nós nos cargos que desempenhamos, seja onde for, e António Costa não será exceção. Para além que não será naturalmente indiferente ao governo português ter, seja ele qual for, ter um português neste cargo, ter um interlocutor com o peso, com a dimensão de António Costa, que atenda ao telemóvel no momento e que permita desbloquear os temas que sejam necessários ao interesse nacional. Neste ponto, Carlos e Eduardo Reis, qual é que será o retorno desta eleição de António Costa para o país? Eu acho que o Tiago fez aqui uma boa quadratura do círculo, não é? Quer dizer, esta facilidade de relacionamento independentemente das famílias políticas, entre o nosso Primeiro-Ministro, que hoje até almoçaram, não é? E António Costa, faz com que estar familiarizado com os temas com que Portugal se debate, com os desafios que temos, é uma vantagem competitiva grande, não é? E, portanto, eu acho que faz todo sentido que isso, no final do dia, signifique algum ganho para Portugal, uma sensibilidade especial para a fase de desenvolvimento em que estamos e os desafios que temos, sobretudo com o PRR, que é preciso
a trabalhar nos próximos tempos, que António Costa conhece bem, porque foi até há pouco tempo o Primeiro-Ministro, e que este Governo tem que aproveitar para pormos a economia a funcionar. Acho que esse vai ser um ponto importante. Todas as questões relacionadas também com a defesa europeia. Temos aí alguns temas muito prementes em que eu acho que... A ascensão da extrema-direita, ainda agora em França. Exatamente, a questão da Ucrânia, enfim. É uma vantagem ter António Costa na Europa e entendo que Luís Montenegro acha o mesmo. Irá iniciar funções no próximo dia 1 de dezembro de 2024. Carlos Eduardo Reis, Tiago Barbosa Ribeiro, obrigada por terem vindo à noite informativa. Muito obrigado.